Olá, está começando mais uma edição do podcast Verbo Impactar, onde a gente conversa com pessoas que transformam realidades e propõem novos futuros possíveis. E hoje a gente conversa com a Bruna e o João, que são idealizadores e executores do Regenera Festival, Festival Regenera Brasília, que vai acontecer no próximo fim de semana e que tem movimentado aqui na capital federal corações e consciências. Eu vou apresentar cada um deles. O João Melilo, ele é empreendedor regenerativo e acredita no poder da ação com propósito. A Bruna Aragão é terapeuta integrativa e alquimista de produtos medicinais naturais. Sejam bem-vindos. Gratidão. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Eu gostaria de enfatizar que vocês têm esse slogan no festival: suas escolhas mudam o mundo. E olha como isso é forte. Eu queria começar com essa frase: a sua escolha muda o mundo, a sua escolha muda o mundo. E que mensagem vocês trazem com isso? Antes da gente entrar no festival, o que vocês propõem no dia a dia das pessoas, no olhar em relação à natureza, ao próprio corpo, ao ambiente em que a gente vive? Da regeneração é tudo sobre relações, na verdade. O festival, traduzindo Regenera Brasília, é sobre a forma como você se relaciona primeiramente consigo. Então, a regeneração do ser está pautada no que você escolhe. Você vai escolher aqui a fritura, todo dia de fritura, ou você vai pelo menos, cara, comi fritura hoje, amanhã eu vou comer uma saladinha, ou então à noite, para dar uma equilibrada. Então, essas escolhas do dia a dia, né? Vai tomar o refrigerante, ou vai escolher tomar um chá, uma kombucha, um suco. E perceber, caraca, foram tantos anos tomando refrigerante, acho que eu posso dar uma pausa. Foram tantos anos fazendo tal coisa, posso ir pra tudo, né? Então não é sobre ser hipócrita e achar que a gente é perfeito, nada disso. É sobre começar a se perceber, perceber o que a gente está escolhendo e consumindo. Então a partir daí a gente começa também a olhar para o outro. Então não só o outro que está próximo, mas para o outro que está em situação de rua, o outro que está em abandono, o outro que está. Então como é que a gente está se relacionando com isso? Porque nada mais é do que a gente mesmo, né? A gente acredita muito nisso, que são espelhos da gente. E como é que a gente está se relacionando com o porteiro, a gente sabe, né? Os bons dias que a gente dá, a forma como a gente se relaciona com quem está próximo e com esses agentes que muitas vezes são invisíveis, né? A gente brinca muito de quem está olhando para o catador de lixo, né? O cara está fazendo um trabalho essencial para a sociedade, assim como quem está olhando para as abelhas, estão fazendo um trabalho essencial para a vida. E aí acaba chegando na relação com a natureza, né? Então, percebe que está tudo uma coisa conectada com a outra, né? E como a Bruna bem trouxe, sobre essas mínimas ações, que às vezes a gente pensa que é besteira, mas é isso. É percebendo cada mínima ação, como fechar uma torneira que a gente aprende desde pequenininho, sabe? A gente começa a perceber que isso causa impacto no mundo. Então, todas essas escolhas, a soma dessas escolhas, se elas são positivas, elas acabam trazendo um mundo melhor. E aí o Regenera, ele sai desse local de só falar sobre isso, mas propõe também fazer. Então vai ser um festival onde a gente vai ver esse lixo sendo organizado, separado, compostos orgânicos sendo destinados, né? Então, um festival que se propõe a ser lixo zero, plástico zero e consumo mínimo de papel. Então, assim, para a gente ver na prática a dificuldade que é, porque plástico é muito mais fácil, né? Então, como é que a gente tem esses desafios para enfrentar e que isso acabe de alguma forma motivando as pessoas a trazer isso para o dia a dia. Então, basicamente é isso. Essa ideia de percepção é muito forte. Quando a Bruna falava, eu só lembrei da frase de Jung, que eu gosto de estudar Jung, que é quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Jung também fala dos afetos, né, que as ações externas nos afetam e a forma como eu sou afetado vai desencadear outras ações dentro de mim para o exterior. Então tá tudo se retroalimentando. Perfeito. E aí eu queria perguntar para vocês, como que surge a ideia de um festival que aborda esse conceito de regenerar? Bom, ele surgiu de uma vontade muito grande de lá no começo, quando era Brasília Holística, antes de se transformar o Regenera, para o nome Regenera, né? Ele surgiu da ideia de disseminar as terapias holísticas. Então, era realmente disseminar as terapias holísticas, porque como no meu passado, assim,
Nos meus desafios, eu precisei muito dessas terapias, elas me ajudaram muito na cura de diversos desafios mesmo que aconteceram na minha vida. E aí surgiu essa ideia de juntar as terapias, eh, os expositores, né, produtos naturais, mercado local e Tinha um todas. nome diferente, era Festival Isso, Brasília era Holística. Brasília Holística. E aí veio dessa ideia de realmente juntar todos esses pensamentos, essas ideias de cura, terapeutas, num só lugar, com preço social, para todo mundo ter acesso, conhecer as terapias e, e realmente começar esse local que juntariam todas essas curas juntas. E aí veio o João, expandiu tudo e trouxe muitas mais pessoas, muitas mais conexões e Tem quanto realmente tempo já essa ideia? O Brasília Holística surgiu em que ano? tem Ó, 4 anos. o que acontece que a Bruna está resgatando é um momento da nossa vida que a gente abriu um consultório terapêutico juntos. E aí, a partir de uma ideia de trazer esses terapeutas, né, terapeutas integrativos, para mais perto da sociedade, a Bruna explanou isso, né? Trouxe, cara, por que a gente não faz um festival no Eixão, bota os terapeutas ali, com uma feirinha de produtos naturais, da marca dela, inclusive, que a gente consegue expor e etc. E aí, como eu tenho essa visão um pouco mais no eixão, será que tem estrutura ali, etc. Então eu comecei a pensar nisso em locais que seriam mais receptivos. Veio o sonho com o É, romantismo e o pé no chão e exatamente, pra gente, casou, cara, assim. aí eu falei, cara, esse local que a gente tá com o consultório aqui já é perfeito pra gente fazer. Não precisa ir lá pro eixão, porque aí onde que eu vou botar energia, vai, enfim. E aí a gente fez, só que aí, nesse meio do caminho, a Bruna teve que se mudar. Então as suas escolhas mudam o mundo, de fato, o mundo dela foi escolheu, teve essa decisão de ir pra lá e eu falei, cara, beleza, vou tocando por aqui. E aí ela se mudou, foi pra Califórnia um tempo e tal. E foram chegando pessoas nesse campo perto de mim pra fazer isso acontecer, porque eu não faço nada sozinho, né? Eu sou só esse canal e que tenho a sorte de ter terapeutas e pessoas próximas pra ajudar a realizar esse sonho. E aí essa feirinha, que começou como uma feira e tal, foi crescendo, foi tomando corpo, aí vieram as palestras. A gente começou a perceber essa cara de festival. Então, o Brasilis foi crescendo a um ponto que aí a gente se deparou com uma situação que era, cara, esse nome holístico, por isso que a Bruna perguntou se podia falar ou não, mas é que o nome holístico ele acaba assustando, né? Porque tem gente que fala, não, isso é balela, esse negócio de fitoterapia, erva, não sei o quê, floral, o que é floral, né? Então tem essa descrença, esse preconceito, esse pré-julgamento acerca desse tema. Mas ainda bem que a gente tem cada vez mais canais para poder falar disso abertamente, porque não tem, né? Não é mal nenhum. A gente brinca, né? Se você não acredita, vai te fazer bem, mas se você acredita, vai fazer muito mais, porque tá muito mais, né, na tua crença. E muitas vezes é o preconceito no sentido de nem saber do que se trata, É, e que é né? muito mais antigo do que a gente imagina, né? Então, assim, enquanto a medicina oriental tá olhando para energia há milhares de anos, né? A medicina chinesa tá olhando para esse campo energético, para como essa energia tá fluindo no corpo, estudando nisso, a gente na medicina ocidental tá cada vez mais querendo ser especialista na célula tal, do não sei o quê, olhando com uma visão muito específica e esquece de olhar o todo. E o holístico nada mais é do que olhar o todo, como é que essa pessoa tá com relação ao pai, à mãe, à vida, ao irmão, ao filho que Sim. nasceu. Então é trazer essas questões de uma forma mais ampla e trabalhar essa energia nesse campo que está associado também a gente. Então, foi crescendo, desenvolvendo, até que a gente falou, cara, por que que a gente não tem uma linguagem um pouco mais neutra e abrange isso de forma a trazer mais a questão da natureza? Porque, mais uma vez, está tudo relacionado, né? Essas curas todas. E aí o nome regenerar, ele cabe bem para tudo isso, né? Então, regenera a pessoa, regenera a natureza, Regenerar a economia, regenerar o exatamente. social, cabe para E a tudo. gente está nesse local hoje que a sustentabilidade ela é bacana, mas já foi tanta coisa ruim que não basta só ser sustentável. A gente está nessa linha de que tem que ser regenerativo. Então o Alisson, que é o outro sócio nosso, sempre fala que a gente tem que fazer a máquina de como que a gente faz o plástico voltar a ser petróleo, né? Se a gente conseguir essa tecnologia, como já tem bem surgindo esses plásticos que estão virando gasolina, combustível, sei lá, e de alguma forma que eles não impactem o ar. Então a gente sabe que a gente tem que ter tecnologia suficiente. E a gente quer que seja o Regenera esse local onde essas empresas de impacto se reúnam e criem esse espaço para a gente estar cada vez mais tendo a cidade mais regenerativa, né? Então esse projeto ele é ambicioso. A ideia é que ele vá para várias capitais, várias cidades. Quanto mais movimentos regenerativos, maior o impacto desses movimentos pelo Brasil.
E aí é a nossa chance de fazer alguma coisa. E vocês sentem que depois que vocês mudaram o nome, Brasília Holística para Festival Regenera Brasília, mudou a aceitação? E dentro disso eu queria até mencionar que eu apresentei a Bruna, né, como terapeuta integrativa, e eu acho esse nome integrativo lindo, porque trata justamente dessa união de todos os elementos, de todas as energias e do ser como um todo, completo. Perfeito. Mas aí, e também a gente vive num momento que as pessoas estão se perdendo de si mesmas por vários motivos, né? Economia, correria, tecnologia, mas também tem um movimento de busca por essa reintegração. Perfeito. Então, eu queria saber com vocês, mudou, a partir da mudança do nome, nesse novo momento, vocês sentiram uma aceitação maior para o festival? Com certeza. Eu acredito que sim, porque a gente não vive numa bolha, né? Então, como a gente tem pessoas de diversos lugares, quando a gente fala Brasília Holístico, a gente percebe um olhar meio Descrente. descrente, né? Talvez preconceituoso, realmente por essa ideia mesmo da pessoa não saber o que é holístico, né? O que que é holístico? É mente, corpo e espírito. Se a gente não alinha tudo isso, a gente não consegue ter uma vida realmente plena, né? Feliz em todos os aspectos. Porque a gente precisa de uma saúde física, mental e emocional. Pra gente realmente estar na presença, né? Que era o que você estava falando. Então, quando a gente muda o nome para Regenera, as pessoas que não conhecem o que é o holístico, elas vão ter uma aceitação muito maior. Eu acho que o Gui pode Porque falar. quem não quer se regenerar, né? Regenerar sua saúde, regenerar Exato. suas células, regenerar sua mente. Uhum. Tem vários É aspectos, né? trazer ciência para isso, pô. É só Sim. mostrar que tem muita gente pesquisando isso, tem, os hospitais estão se abrindo para Uhum. isso, né? Nos Estados Unidos, cada vez mais a aromaterapia está ganhando espaço, em institutos que cuidam de pessoas com câncer, como é que a gente consegue ajudar nesse tratamento. A gente vai trazer a temática com o Dr. Rafael de Deus, Gilberto Namastec, que é um futurista, né? Uma pessoa que fala sobre como é que a gente vai estar daqui a 30, 20 anos, e Paulinho Lima, esses três, e o biohacker que O vem, Mauro dos Santos, que vai estar Mauro. vindo da Califórnia, inclusive, para falar sobre esses temas Então, também. assim, é mostrar que a gente tem hoje essa medicina se abrindo um pouco mais para isso. E casos de pessoas como o Paulinho, que não sei se conhece a história do Paulinho, mas ele sofreu um incêndio florestal há 5 anos atrás. E todo o acompanhamento dele, desde chegar no hospital e ser declarado como morto, até sair do hospital e 2, 3 meses estar caminhando, foram acompanhados por terapeutas integrativos, que estavam ali trabalhando essas questões todas que vão além do que a gente consegue tocar. Então a gente tem, infelizmente, até hoje uma crença de que o que a gente não vê, a gente não acredita, né? Mas está acontecendo, Uhum. tem essa atração e o que a gente quer é desmistificar isso. É só mostrar que, cara, tem cada vez mais tecnologia para mostrar que isso é possível, né? Como é que a espiritualidade está se associando a essa medicina também, essa permissão, né, para ter cada vez mais esse olhar, né, em situações, como é que eu falo, mais delicadas, né? Como se fosse na partida de alguém também. Então, situações que a pessoa já está ali para fazer aquela passagem, quanto que isso é importante também, olhar para isso, dar esse conforto final para aquela pessoa, né? Então, é isso, é desmistificar e trazer conhecimento, trazer ciência, para ver se dessa forma a gente consegue atingir mais pessoas, né? Então, esses diálogos, debates vão acontecer no festival com esse intuito, né? De trazer para as pessoas que isso não é só o que eu acho, que eu acredito que minha avó falava, que não sei o quê, né? A gente Uhum. tem hoje tecnologia para mostrar a efetividade do natural, que é o mais Uhum. incrível, né? Todo medicamento veio da planta, veio, né, desses compostos que estão sendo cada vez mais estudados. E quanto que a Amazônia sofre com isso, né? Quanto que vem medicamentos sendo descobertos ali que são importados e os países de fora querem essas patentes, né? Porque descobriram, enfim, essa loucura toda que a gente está aqui tentando trazer esse local de discussão e que a gente tem a sorte de ter os povos originários já carregando esse conhecimento há tanto tempo, né? E a gente tem esse contato com essas medicinas que vêm da floresta também. Então, é esse local. E aí eu queria perguntar para a Bruna, porque eu apresentei Bruna falando do Hum, invisível. Tem a alquimia Sim, Com visível, certeza. da transformação dos materiais, e tem também a alquimia invisível. Queria que você falasse um Sim. pouco sobre isso. Sim. Bom, a alquimia é linda em todos os aspectos, né? É quando a gente vê o físico ali, né, se transformando, a gente fazer as sinergias, né? Um remedinho ali para depressão que vem do poder das plantas, né? Eu trabalho com aromaterapia, então são os óleos essenciais, é aquela essência da planta que um monte de planta vira uma gotinha, por exemplo, uma gotinha de óleo essencial são equivalentes a 40 xícaras de chá.
Então, é um remédio extremamente potente. Quando, né, muita gente não acredita no poder das plantas e tudo, e vai ver um remédio que tá tomando farmacêutico ali, né, alopático. Ele foi feito com a planta, só que tem um pouquinho só. E aí eles fizeram aquilo na farmácia e se tornou alopático, porém vem com vários, como é o nome, meu Deus? Efeitos adversos, Efeitos né? colaterais, né, que não são legais para você e muitas vezes extremamente tóxicos, né, e tomando a longo prazo, enfim. O poder das plantas não, tá tudo que a gente precisa tá ali na natureza, sabe? Então, quando a gente vê o tanto que uma sinergia funciona, quando vem uma cliente, uma amiga que veio e funcionou, tá dormindo bem, melhorou a ansiedade, sabe? Melhorou a congestão, melhorou a alergia, é tão gratificante, sabe? Que você fica uau. E aí, falando do invisível, né? Eu integro mais de 20 terapias em 10 sessões. E é muito mágico mesmo, não tem outra palavra, sabe, para falar o tanto que as terapias, né, o reiki, aromaterapia, cristaloterapia, regressão de vidas passadas, são várias terapias que eu vou usando, né, atenção plena, mindfulness, que eu vou vendo o que a pessoa realmente está precisando em cada momento e é lindo de ver a transformação, sabe? Realmente você vê quando a pessoa está transformada para essa cura, porque realmente a gente tem que ir aos pouquinhos, né, com várias pessoas. Então, esse invisível, quando a gente vai vendo essa alquimia acontecer, é realmente muito gratificante. E aí, falando de Jung de novo, Jung faz muito paralelo com a alquimia e ele fala em dissolver sentimentos, transformar, criar elementos internos diferentes. Então, tem muito esse invisível na transformação do ser, né? Exato, e isso também não vai só ali na sessão, né? É um todo. A É gente um tem que processo. trabalhar, a gente tem que trabalhar na alimentação, a gente tem que trabalhar no sono, a gente tem que trabalhar no exercício. Então é toda uma é o olhar holístico, né? Mente, corpo e espírito. Então a gente tem que ter um olhar total em tudo que a pessoa faz, o que que ela consome de comida, mas o que que ela consome também de televisão, o que que ela tá lendo, o que que ela tá como ela tá respirando, sabe? São coisas simples que mudam totalmente a vida da pessoa. Então, esse olhar integral mesmo, geral, pra tudo. Sonhos, tudo. Tudo entra, sabe? Então, realmente não é olhar só em um ponto. São vários pontos para olhar. Tudo mesmo. E integrar. E Integrar. aí, o festival Regenera Brasília tem 3 pilares. Então, como eu falei no início do podcast, tudo é sobre relações. Inicialmente, como você se relaciona consigo mesmo, sobre as suas escolhas, sobre, como a Bruna bem trouxe agora, o que você consome, seja auditivo, seja visual, né? Então, isso tudo está relacionado a essa regeneração do ser. Fazer boas escolhas, né? Vou escolher ver um jornal que vai trazer só más notícias, vai baixar minha vibração, ou vou escolher ver um filme que vai me inspirar, vai ver aquela arte, ou um quadro, uma exposição, enfim. Escolhas do dia a dia, né? Então, sobre essa regeneração do ser, como é que a gente consegue trazer essa saúde de forma geral. A regeneração das relações, a forma como a gente comunica, se expressa, a comunicação não violenta, sobre a forma como a gente se relaciona, como eu falei, com os pares mais, talvez mais distantes, não só com os familiares e amigos, né? Eu que sou bombeiro militar, o tempo todo atendendo pessoas que eu nunca vi na vida e que considero todos meus irmãos, então se chamou, a gente está ali para servir, né? Então esse servir em primeiro lugar, né, sem olhar a quem, né, de qual classe, o que que a pessoa fez, enfim, tá precisando de ajuda, então é esse local que a gente quer trazer, então o social tá muito presente também no Regenera, as doações, né, muito importante, quem comprou o ingresso, não esquecer de doar 1 quilo de alimento e roupas e cobertores que a gente vai doar para instituições sociais aqui do DF, Alma Lavada e o Instituto No Setor, que cuidam de pessoas ali do setor comercial sul, que estão em vulnerabilidade social. E a regeneração dos biomas. A gente traz especificamente o cerrado, né? Então são alguns biomas do Brasil, se não me engano, 5. Se eu tiver errado, biólogos me perdoem. Mas nessa edição, o cerrado. Então, trazer para a prática. Cada visitante, cada pessoa que comprou o seu ingresso, já tem uma mudinha de Jerivá que está reservada para você, para ao final do evento você levar para casa e plantar onde você sentir. E isso faz parte de um projeto chamado Projeto Arara, Verde Arara, que daqui a 5, 10 anos essas palmeiras de Jerivá vão servir de casa e de alimento para as araras canindé especificamente e outras aves
que tem começado a povoar mais aqui o DF, né, Brasília, volta e meia, essa hora, elas começam já a buscar o seu local de retorno. E a gente tem visto cada vez mais essas aves por aqui. E por que não já pensar onde que elas vão morar futuramente e se alimentar? Então, o projeto Regenera, ele tem muito essa questão de botar mais uma vez na prática. Não só ficar nesse papo legal, bonito, utópico, mas trazer um pouquinho dessa semente, botar ela no chão mesmo, voltar ao contato com a terra. Inclusive, é até bom falar que nem todas as mudas estão prontas. Quem quiser tirar a sua própria muda, escolher, a gente quer deixar algumas ali para a pessoa ter esse contato com a terra, que a gente sabe que a gente está cada vez mais perdendo. E aí acho que a grande sabedoria é observar a natureza com essa espiritualidade toda. A gente não está distante da natureza, a gente é a natureza. Só que é tanta tecnologia, é tanta celular, etc., que a gente está imerso nesse modo automático que a gente se distancia achando que a natureza está longe, mas a natureza está na gente, né? Então, tem pessoas, só para concluir essa fala, que vão trazer um tema, por exemplo, de reflorestar pequenas florestas humanas que foram devastadas, né? Então, que são essas pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, como é que a gente consegue olhar para elas, pessoas que têm histórias fortíssimas, e olhar com um olhar de compaixão, de servir? Então, assim, o convite é esse. Se tocou em você aí, se ressoou, vem pro Festival Regenera Brasília, porque vai ser um dia de utopia, né? De ver as pessoas se relacionando, ouvindo boas músicas, uns cantos, né, diferentes, instrumentos diferentes. Então, esse é o convite. Se você quer ter 2 dias aí de olhar para suas escolhas, perceber, até hoje tem gente que não conhece kombucha, cansado de falar, cara, tu já tomou kombucha? Com Quê? o quê? Com o quê? Como é que é isso? Hoje mesmo foi apresentar para um rapaz que nem sabia. Então, é esse contato. A gente quer oportunizar isso para que as pessoas saibam que é possível. E muitas vezes ela não escolheu a kombucha porque ela não sabe que existe, mas a partir do momento que ela começa a tomar, ela fala, opa, isso aqui tá mais natural, né? Acho que eu posso ter essa escolha. E a gente sabe que tudo no mercado é assim, né? Quanto mais eu tenho, mais barato fica. Então, que daqui a um tempo a gente tenha uma kombucha mais competitiva aí com os outros refris também. E tudo sobre o quanto que essa máquina pode ser bem nutrida, né? Eu acho que é sobre isso também. E aquela ideia de você se cuidar, porque ninguém vive sozinho, então você tem uma rede aí de amigos, de Total. família, de pessoas com quem você convive no dia a dia, pessoas que você vai conhecer, pode conhecer, e também ninguém vive sem a natureza. A gente precisa da Total. natureza para beber água, para se alimentar, para respirar, para Exatamente. tudo. Então, Exatamente. essa integração. E às vezes, quando a pessoa se desconecta de si mesma, a natureza ajuda a voltar. Total. Os relacionamentos ajudam a voltar, e Total. vice-versa. Total. Então, essa força é muito grande. E aí eu trouxe aqui um pouco da ideia do dicionário. Regenerar é rever, reverter, revivificar, Uhum. revivificar. E como que essa ideia vai se desdobrar no festival? Que tipo de curadoria vocês fizeram? Você citou aí algumas palestras, Uhum. mas como é que está essa curadoria? O que que vocês priorizaram? Olha, isso é muito engraçado, né? Porque nada mais são do que pessoas que já acompanham a gente na trajetória, que a gente quer dar esse espaço, porque a gente ouve tanto elas falarem, são tão inspiradoras, e por que não abrir esse palco para que elas possam falar isso para mais gente? Então a curadoria, na verdade, foi quando a gente escolheu se relacionar com essas pessoas. Né? Então acho que parte dessa escolha, né? Essas escolhas que mudam o mundo tá aí. Quando eu escolhi falar, cara, essa pessoa aqui, eu quero ser amigo dela, Já porque está no segundo pilar. Aí. entendeu? Então, sobre essas escolhas que foram abrindo esse campo pra gente e que nada mais é, o evento é totalmente independente, então é bom falar isso, né? Não tenho ainda nenhum fundo de apoio, nenhuma emenda apoiando, então são pessoas que estão voluntariamente, né, no seu servir, querendo comunicar isso, né, para as outras pessoas. E aí, então, a gente tem essa base, que são pessoas que já têm já fazem isso, né, no seu dia a dia. E aí, a partir disso, chegam pessoas também querendo somar nesse projeto. Então, mais uma vez, a base do projeto são pessoas que a gente já se relaciona, e o Bruno já conhece, e a partir dessas pessoas vão se somando outras pessoas que nada mais é do que uma cocriação coletiva. Eu falo muito isso, cara. Todo mundo que está fazendo hoje parte do Regenera sempre quis fazer algo parecido, gostou da ideia, se identificou e quer somar. Então, quer estar junto nesse barco, né, digamos assim. Então, a curadoria, na verdade, é sobre essa ajuda, né, do astral, assim, digamos, né, assim, se a gente pode dizer, de pessoas que vão chegando. E os temas? Pode falar, Bruna, É, desculpa. não, é isso, é muito sincrônico, sabe? Às vezes a gente fala uma coisa que a gente quer, tá faltando isso, aí chega uma pessoa, opa, eu gostaria de falar sobre isso, e a gente fica, meu Deus. É, É muito, que muitas pessoas falam sobre coincidências, né? É muito sincrônico mesmo. Muitas pessoas foram chegando, assim, exatamente do jeito que a gente queria, do jeito que a gente sonhou, então é muito lindo ver tudo isso sendo cocriado.
E aí é uma dificuldade até da gente saber falar não. Tipo assim, infelizmente, né? Não, mas faz parte. Porque Todo o processo senão, tem não. e aí o que a gente quer, na verdade, a gente observa isso como uma forma de ter mais vezes, porque se fazer um Uhum. festival só por ano não tá Sim. cabendo, então ter mais festivais ao longo pra gente dar espaço e poder focar um pouco mais. Nosso grande desafio é um pouco esse, como é um tema muito amplo, que abraça muita coisa, mas a gente pode fazer, cara, regeneração do ser. Vamos trazer a galera pra falar só sobre esse pilar? Sobre as Aham. relações, sobre os biomas, porque aí a gente consegue nichar um pouquinho mais e dar mais voz e dar mais ênfase, né, para esse tema, entendeu? Talvez até ao longo do ano fazer micro festivais, Exatamente, encontros, rodas de exatamente, conversa. Sim. exatamente. Até porque dessa vez a gente teve que colocar 4 palcos para realmente atender, não todos, mas pelo menos a maioria do que a gente acha mais importante, né, nesses temas de regeneração do ser, dos biomas e das relações. Então vai ter o palco ar, água, terra e fogo, para realmente atender tudo isso. Então, sobre os temas, você citou aí regeneração. O que vem aí? Dá um spoiler aí pra gente dos principais temas das palestras, das rodas de conversa. Olha, eu vou destacar assim Gustavo Nakanishi com a inteligência espiritual, né? A gente fala muito sobre inteligência emocional, né? O QI, né? A inteligência da racionalidade ali. E essa nova inteligência que está surgindo, a inteligência espiritual, Gustavo é empreendedor também e traz esse tema da espiritualidade cada vez mais na área dele da beleza, né? Tanto quanto que isso que é importante. Gilberto Namastec, com o futuro já começou, mais uma vez trazendo essa visão de que a gente pensa não tá longe, né? 2000 e tanto, mas não, já tá aqui, já é agora, né? Coisas que a gente falava lá atrás já estão acontecendo. As geleiras já estão aí derretendo, então assim, a gente precisa olhar que o futuro, como a gente bem comentou agora há pouco, as coisas estão muito rápidas, né? Então Cada vez também, mais é. rápidas. E então assim, isso no sábado, né? No domingo, a gente tem Paulo do Tempo de Plantar, né? Trazendo toda essa ideia dele de trazer um dia para a gente olhar para colocar a mão na terra, plantar uma árvore, quanto que isso vai impactar, quanto que essa escolha impacta, né? Se cada pessoa, que ele bem brinca, plantar o número de árvores correspondente ao número de anos que você já fez alguma coisa. Então, imagina se cada habitante dessa face da Terra pudesse plantar, né, a quantidade de árvores relacionada ao número de anos que tem. Aí tem o Shiva, que vai trazer a ideia das florestas humanas que estão sendo devastadas, né? O pessoal do Jinana Mandirã. Então, cara, muita gente boa, tá doido. O Simpla tem toda a programação, na nossa página vai estar lá também. São mais de 15 palestras aí que a gente vai ter, de Vai ter muita gente, música. música, Chico, Índia Mãe da Lua, Ediá, artistas de Brasília, Yakadu, trazendo sound system, o reggae. Tem também os cantos, né, com Piazon, Edwin Sota. O cara, mágico, o cara toca com 5 flautas aqui, ó. Incrível. Enfim, vocês vão ver coisas maravilhosas acontecendo ali. Então, como a Bruna bem trouxe, isso, palcos também, né? Um palco diferente do outro, trazendo vários ambientes, né, no mesmo festival. Isso que é um festival, né? Então, Uhum. venham cedo, cheguem cedo, porque o que eu mais queria destacar é essa abertura, com o cacique Álvaro Tucano, trazendo a cosmologia do povo Iepamaçã, né? O povo tucano. Maria Paula Fidalgo, com a Brasília Capital da Paz. Senira Calunga, Eduardo Rombauer. Então, essa abertura no sábado, às 10 da manhã, talvez seja o ponto forte aí do evento, para a gente estar vibrando junto, entendendo mais ainda do que é regenerar, né? Então, assim, fica o convite a todo mundo que está assistindo para sábado, 7 de junho, às 10 da manhã, na Vila Mariana, estar lá presente, prestigiando aí essas personalidades que vão estar fazendo florescer esse evento. Pode E as falar. vivências também, né? Não pode esquecer das vivências, que a gente vai começar com yoga nos 2 dias, 9 horas da manhã. E vão ter rodas de mulheres, vão ter dança de cura, vai ter yoga do despertar da Shakti, da deusa. Então, vão ter diversas. Dança afro, Isso, muita coisa paranaviana. linda, maravilhosa, realmente despertando a cura em todos os sentidos. E lembrando também da programação infantil, né? Que vai ter uma programação infantil Então não maravilhosa. tem desculpa. Tem filho, Sim, traz a molecada, porque a gente está preparando Estamos no Bruna. período de seca, cada dia exato. maravilhoso, céuzão Exatamente. azul, né? Um momento Isso, de integrar com a natureza. isso. Perfeito. Enquanto vocês se divertem, aprendem, relaxam também, né? Porque papai e mamãe precisam relaxar. Os filhotes podem ficar ali num espaço delicioso com natureza
E vão ter várias diversas atividades com tinta, argila, Oficina de historinha. meliponicultura, Vai né? ter muita coisa incrível para as crianças. Eles vão se divertir demais lá. Agora, tem essa ideia de vivências, de palestras, de música, de integração, de pessoas poderem conhecer outras pessoas. Como fazer esse despertar interno nessas pessoas que vão participar do festival, para que elas saiam dali motivadas a novas escolhas, novas ações, para que com essas escolhas elas possam mudar o mundo? Acho que é só. Desafio, né? Mas a pessoa, ela precisa dar o sim para ela mesma, assim, a gente não. O grande curador, ele não cura ninguém, na verdade, né? Ele só abre o espaço ali para que a É um pessoa canal. encontre, né? Então, assim, o festival nada Planta mais aquela é. sementinha, né? Gente, tá ali, né? Uhum, Botei aqui. Quem sim. quiser, quem sentir chamado mais uma vez, é um sim interno para perceber isso, né? E quebrar algumas barreiras aí. Então, um momento, às vezes, de silenciar um pouco mais. A ideia do espaço ser uma chácara que tem água corrente, muito verde, né? Então, assim, é um dia para você ter. Vamos botar assim, inclusive é um projeto que eu tô dando spoiler, né? É uma mini chapada aqui em Brasília. A gente tá com essa ideia de trazer um pouco desse cenário da Chapada, digamos assim, desse contato com a natureza ali para aquela região, né, que é o núcleo rural Taquari, que é uma região linda aqui de Brasília, que a gente tem que olhar para essas nascentes, tem que olhar para esse local ali abençoado. Então fica o convite, que dentro de Brasília a gente tem uma chácara que oferece muita coisa para a gente, é tão abundante, a gente não precisa necessariamente ir tão longe para encontrar isso. Então quem gosta da Chapada, com certeza vai gostar ali da Vila Mariana, e esse é o convite para quem sentiu, cara, gosta de reggae, gosta de samba, gosto de flauta. Alguma coisa você vai gostar, eu tenho certeza, né? Então, esse é o convite para esse chamado. E ali você vai ter contato com outras situações, outras pessoas, outras conexões. E com certeza a gente sabe que o evento ele proporciona isso e reverbera aí por muito e muito tempo. E além de tudo isso também, a gente vai ter mais de 20 terapeutas. Então, se a pessoa quer fazer realmente um tratamento individualizado, conhecer um pouco mais as terapias, né? Tem tantas terapias que, mesmo eu que sou terapeuta, todo dia eu conheço uma terapia nova, sabe? Que está surgindo. Então, é realmente uma oportunidade única. Se você quer ter uma vivência em grupo, tá ali. Se quer ouvir uma palestra, tá ali. Se quer um tratamento individual, tá ali. Se quer só relaxar na natureza também, tá tudo ali para você. Seja bem-vindo, tá É, em Exato, casa. e tá é em casa. importante só frisar que o ingresso para o festival tem uma programação inclusa, os shows são todos incluídos e tudo mais, porém as vivências têm vagas limitadas e a inscrição é feita individualmente. Se você se inscreve numa vivência, você tem direito ao passaporte do festival, tá, pessoal? Então, para deixar isso claro, programação infantil também. Se a pessoa quiser participar de uma oficina só com a criança dela, ela tem essa opção. Se ela quiser fazer um day use, então só para ficar atento, né? O ingresso dá direito à entrada, aos shows, a muita coisa. Porém, algumas coisas mais que tem uma limitação de público, a gente pede para que você faça essa inscrição, garanta a sua vaga, porque não quer dizer que no dia vai ter vaga, mas se tiver, você pode escrever na hora também, tá bom? Então é bom deixar claro aí, porque a gente tem que honrar também as pessoas que estão facilitando, né? As terapias são em valor social, então terapias entre 30 e 70 reais, né? Terapias que são 200, 300, 400 reais vão estar ali a valor social, para que as pessoas possam conhecer. Então o convite é esse. E, por fim, acho que não posso deixar de esquecer, alimentação toda vegetariana e vegana. Nossos parceiros que estão apoiando, cara, só comida gostosa. Se eu pode falar, faz Pode. bem, La Boulangerie, Los Baristas, né? Pizzas de Giorgio, pizza de fermentação lenta, totalmente vegetariana. As kombuchas da Simbiose, Chaé, Quintessência Kombucha. Então, gratidão aí, Flora Orgânicos, que sempre apoia com as frutas e com os orgânicos, né? Trazendo esse olhar também, porque não adianta nada estar comendo fruta e cheia de agrotóxico, né? Então, a importância do orgânico, da agrofloresta. Então, tudo isso vai estar ali num dia, cara, que a gente podia ficar o podcast inteiro só falando do festival. Então, vai para Sim. ver isso na Vamos prática. vivenciar esse Exatamente, muito festival. melhor. Vamos embora. Muito melhor, tá bom? E aí eu queria voltar lá no começo, falando de sustentabilidade, quando você menciona que vai ser plástico zero. Uhum, Como é que vocês prepararam isso? Quais são os cuidados que vocês vão ter com essa sustentabilidade durante o festival? Que, perfeito. inclusive, são cuidados para todo mundo aplicar no dia a dia na vida. A gente sabe a dificuldade, então, como eu falei, que é, né? Ter, primeiro, acho que políticas públicas que olhem para isso, né? Então, eu fico de verdade chateado, assim, quando eu separo meu lixo e quando eu vejo que a força que eu faço para separar, para, né, dar aquela destinação, logo na frente já se junta, já se mistura tudo de novo e etc. Então, a gente tem, não posso deixar de falar, Priscila Couser, que está com a gente ajudando na parte de ESG, né?
fazendo todo o plano de sustentabilidade, trazendo as ações, como é que a gente consegue calcular essa pegada de carbono também. O pessoal da Agroforestry, né, o Ricardo que está lá na Chapada, que está fazendo todo esse cálculo, então um cálculo estimado, né? Foram quantos carros que vieram para cá, quanto que a gente emitiu. Então toda essa questão de cálculos tem uma empresa que está fazendo isso para a gente. E no evento em si a gente vai separar, né, esses resíduos e tem uma cooperativa que vai recolher todo esse material que for gerado no evento e já vai levar para tratamento, né, para a destinação correta. Então, e o pessoal da Ecoar Compostagem, todo resíduo orgânico, eles também vão dar uma destinação correta. Então, mais uma vez, nada se faz sozinho. A gente tem pessoas que são especialistas nisso, que estão trazendo a questão do plástico zero, né? Foi passado um comunicado para todos os expositores. Cara, se você utiliza embalagem plástica para embalar o seu produto, por favor, deixe em casa, porque nesse dia a gente vai ter que dar uma solução. Vai pedir para as pessoas trazerem eco bags. Então, quem tiver eco bag, sacola de papel, mochila, leve, porque você vai evitar uma sacola e vai evitar de ficar com isso na mão. Então, são ações que a gente tem que trazer como foram as sacolinhas do mercado, né? As pessoas começaram a comprar aquelas sacolas quando houve a proibição, então são essas coisas que no começo incomodam, mas depois a gente começa a se habituar e ver que nem é tão ruim assim, né? As Pelo pessoas. contrário, Pelo foi muito bom. É, isso. exatamente. Então, assim, Uhum. é sobre isso, sobre essas pequenas mudanças que a gente está fazendo. Então, nesse dia, se puder levar sua garrafa d'água e sua caneca, é muito bem-vindo. Vou ter ponto de hidratação, mas a gente, ainda que tenha copos de papel, né, que não vão ser copos de plástico, mas, cara, leva sua garrafa, leva sua caneca, né, a gente tem esse cuidado. Então, essas ações todas estão no Instagram também para você, esse checklist, né? Sua canga, leva sua canga também. E que a gente tenha um festival, mais uma vez, o mais próximo possível. Quer dizer que a gente vai ser 100% perfeito? Não sei. Pode ser que passe, né? A gente está como eu falei, em construção. Então eu não estou aqui para ser hipócrita e, Tá todo por mundo aqui favor, para evoluir, né? Tem um tem processo coisas. O também banner, a dos gente está tentando aprendizados. imprimir em tecido, não em plástico. Olha isso. Então, Uhum. assim, soluções que a gente está buscando e Sim. criando para que sejam cada vez mais a nossa realidade. Então, que a gente possa dar esse voto aí para fazer essas escolhas. Então, esse olhar vem muito dessa equipe de ESG que está com a gente. Então, gratidão aí. Renata Rebouças também está com a gente. A todo mundo que quis contribuir de alguma forma, né? Acho que esse é bom falar. E várias pessoas pensam muito melhor juntas, né? Inclusive, a gente está fazendo também carona solidária, porque também a gente não pode esquecer sobre os gases emitidos dos carros. Então, Exatamente. quem precisa de carona também, a Tem gente grupos tem para vários isso. grupos, é só entrar no Instagram que a gente está realmente dando essa força para o máximo de pessoas se juntarem e a gente realmente conseguir ir conhecer gente bacana, sabe? E realmente fazer o melhor que a gente pode. E aí, eu li Missão, Visão e Valores de vocês, e acho que na missão fala de bem-estar coletivo. E aí eu queria que Bruna falasse um pouco isso, porque tudo que vocês têm falado até agora remete, com esses três pilares, com todas as ações, ao bem-estar coletivo. Qual que é a força disso? E há uma tendência também de mais festivais, mais eventos, mais ações que buscam esse bem-estar coletivo, Bruna? Com certeza. Eu acredito que realmente nessa era de evolução a gente está encontrando, pelo menos a gente está encontrando muita gente com um pensamento similar, né? O que que a gente pode fazer de melhor? Como que a gente pode servir melhor? Como que a gente pode se amar melhor, né? Porque quando a gente, voltando lá no começo, quando a gente se ama melhor, olha pra gente, aí a gente começa a olhar para os próximos, né? Em volta da gente também. E quando a gente junta várias cabecinhas pensando juntos, vem várias ideias maravilhosas que a gente pode juntar num evento e inclusive conhecendo outros eventos e todo mundo se juntando, fazendo esse movimento, sabe? De regenerar mesmo, de evoluir. Então, o bem-estar é voltando ao holístico, né? Não tem como esquecer. É o mental, o espiritual e o físico. Então, realmente perceber cada coisinha no nosso dia a dia, os nossos hábitos, né? O que que a gente pode ir mudando aos poucos, porque realmente é uma prática, não é de uma vez. Nunca nada é de uma vez. Tudo vem do pensar e do agir. Então, eu acredito nisso. A Aos gente, pouquinhos a gente vai evoluindo. a gente tem atividades na canoa havaiana e a gente fala muito esse pensar e agir, ele precisa de constância, não basta uma vez. A gente precisa Uhum. ter constância nas escolhas que a gente faz. Perfeito. Exato. E pode falar. Não, eu acho que é muito sobre um retorno às nossas origens, né? É sobre olhar em comunidade, é sobre viver em comunidade, entender que o filho que nasce não é necessariamente o filho da Gabriela ou da Bruna, é o nosso filho. Entender que a gente está nesse, como o Ayrton Krenak bem fala, né? O futuro é ancestral.
Então é sobre como é que a gente consegue resgatar esse poder da tribo, né? Que a gente tinha muito, acho que quando era adolescente, essas tribos, né? Eu acho que agora é o momento dessas tribos se unirem e colaborarem, seja na espiritualidade, seja na forma que gostam de consumir, enfim, etc. Então o festival ele traz esse retorno a comunidades. E aí a importância de falar que o Regenera Brasília é um site, é uma plataforma, né? Então a gente busca divulgar nessa plataforma o que faz bem. Então, se você hoje não sabe onde tem as CSAs em Brasília, que são as comunidades que sustentam a agricultura, você sabe que no site vão estar lá mapeadas no plano piloto, vai ter um mapinha lá para você saber que tem uma feira de orgânicos perto da sua casa, que tem Que um centro ótimo. holístico, que tem um. A gente precisa botar, inclusive, né? O sub de vocês lá, tem que mapear esses pontos que fazem bem, para que as pessoas tenham esses canais de comunicação. Então, festas, nada contra as festas, a cultura, as baladas, os bares são essenciais, a gente não está negando isso, a gente frequenta, né? É importante esse lado social também. Isso não é uma exclusão. É sobre entender que as festas que tentam trazer essa perspectiva um pouco mais da saúde também são importantes. Elas precisam estar acontecendo cada vez mais. Esses eventos que as pessoas estão cada vez mais buscando. As corridas estão em alta porque as pessoas estão querendo esse local social de sair com mais adrenalina, com mais endorfina, né? Saindo para cima. Então, as festas, na essência delas, nada mais são do que locais para dançar, se divertir, né? Então a gente está querendo construir esse local nesse festival de cura mesmo, que é o Regenera Brasília. Vai ser um local de experiência também. Exatamente. E Perfeito. aí, gente, eu gostaria de contextualizar para vocês a ideia, a gente convidou vocês para o podcast Verbo Impactar, que nasceu da premissa da conjugação do verbo. Eu impacto, tu Uhum. impactas, ele impacta, nós impactamos, e quando a gente impacta junto, que é tudo que vocês trouxeram até agora, o festival é construído com várias visões, várias ideias, vários olhares, vários inputs diferentes, isso tem muito mais força. Então, eu queria perguntar para vocês, Bruna, o que, que é impacto para você? E aí, não apenas no festival, o que, que é impacto na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nas suas escolhas? Como que isso se traduz no seu dia a dia? Como que você conjuga esse verbo? Hum. Bom, eu acho que impactar é quando você se surpreende com algo, né? Quando você é, é um impacto, né? Eu acho que eu diria que muitas pessoas que estão nesse olhar de regeneração, né? De evolução, elas são olhadas como impacto. Porque, apesar de muita gente ir nessa direção, muita gente não sabe como chegar lá. E às vezes a gente vai por diversos caminhos diferentes, mas todo mundo vai chegar ali de alguma forma. Não sei se eu tô me deixando Aham, entender, sim. mas eu acho que a gente impacta numa forma do que tá dando certo pra gente. Eu acho que a ciência nada mais é do que a gente fazer experiências e aí a gente comprova quando dá certo. Então, quando a gente tá fazendo algo que não tá dando certo e a gente tá vendo que não tá dando certo e a gente muda essa forma de pensar ou de agir, né? A gente tem um impacto que pode ser positivo ou negativo. E quando a gente vê que tá dando certo, a gente quer distribuir isso, né? Realmente disseminar isso com as pessoas que a gente ama, com a nossa família, com os nossos amigos. E eu acho que esse é o impacto. Quando a gente muda algo na nossa vida, a gente impacta os outros só por eles verem o que está acontecendo na nossa vida. Então, para mim, acho que isso seria uma definição de impacto. Em vez da gente impor algo, né, que a gente acredita, a gente transformar a nossa vida primeiro. Para os outros ao redor, se quiserem, também estão convidados. Emanar essa energia. Exato. Perfeito. Ouvindo a Bruna falando, também penso muito parecido, que é ser exemplo, né? Impactar, eu acho que tá muito através do exemplo, tá muito através do que a gente quer passar para as pessoas e sobre, às vezes, levar essa luz mesmo, né? Pro coração de cada um, alguém que está passando por um momento de mais baixa vibração e o quanto que o impacto da nossa energia pode refletir no outro, né? Então, o que a gente espera para esse evento é isso, que ele impacte as pessoas devido à vibração estar naquele evento ali tão para cima, tão positiva, que isso com certeza vai refletir e elevar essa vibração como um todo, né? Então, para mim, impactar está muito nesse local de primeiro se observar e perceber o quanto que as tuas ações elas refletem no outro e inspiram o outro, né?
Então acho que é muito isso. A gente tá aqui querendo não ser melhor do que ninguém, mas são pessoas que resolveram, ao invés de estar só lutando de uma forma, vamos botar assim, com muito mais na base da raiva, do ódio, de vamos pra rua, vamos protestar, vamos fazer isso. Não que, mais uma vez, nada que eu falo é excluindo, é muito importante. Mas a gente pode protestar isso de uma forma amorosa também. Então esse é o convite, para que as pessoas percebam que isso é uma forma de protesto. É uma forma de protesto sendo feliz, né? Se olhando, se amando, se respeitando, olhando para os animais. Então tá muito nesse sentido, assim, impactar é agir e, como a Bruna bem colocou, isso pode ter ações que vão impactar para o mal ou para o bem, mas que a gente sempre seja esse exemplo do que a gente quer ver reverberando aí para o mundo. E aí, pegando esse gancho, quando a gente fala sobre o que nos faz alcançar um certo equilíbrio nesses três pilares do festival, que é o ser, os relacionamentos, as relações e os biomas, Uhum. que dicas que vocês poderiam compartilhar de experiências positivas que vocês tiveram que os ajudaram a encontrar um certo equilíbrio? Por exemplo, eu vou dizer, para mim, a meditação me ajuda a encontrar esse lugar. A meditação, comecei com a transcendental, já fiz outras técnicas, mas meditar me leva para esse lugar, me ajuda na autoobservação. E vocês, o que vocês poderiam compartilhar dessa vivência, dessa trajetória que os ajudou a caminhar um pouco mais equilibrado? A gente sabe, né, que humano a gente equilibra, desequilibra e vai nesse ciclo, mas a gente está perseguindo essa busca. Eu queria Perfeito. que vocês compartilhassem. Então, para mim, não posso deixar, eu sou educador físico, né? Então, o movimento. Então, eu percebo que a pessoa que ela tá na inércia, eu clamo para que você se movimente um pouco mais. Então, se você está descendo de elevador, começa a tentar descer de escada e subir de escada. É mínimo, né? Acho que trazer movimento para a vida, eu gosto muito de falar isso, né? O movimento individual, ele faz a tua vida movimentar, né? Do lado de fora também. Porque às vezes a meditação, pra gente que tá um pouco mais acostumado, parece ser um pouco mais acessível, digamos assim, né? Pra quem ainda tá com a mente muito agitada, fica, não, isso aí não é pra mim não e tal. Enfim, mas é pra você sim. E é pra mim, é pra todo mundo, na verdade, né? É sobre ter momentos de atenção plena, é sobre ter momentos de paz mental mesmo, que todo mundo precisa hoje em dia. Mas eu acho que nessas pequenas ações, então assim, o movimento, você percebeu, cara, dá pra ir. Brasília a gente usa muito carro pra tudo, pra ir na padaria, pra ir na farmácia, cara, vai a pé, né? Pega teu filho, dá a mão pra ele, vai na rua, vai na padaria a pé. A gente quer ver as pessoas usando mais esses espaços e a partir desse movimento que começa dentro da gente, né? Deixando um pouco mais o carro em casa, a gente consegue ver isso acontecendo. Então, eu acho que isso é a primeira porta. Por isso que a gente traz no evento as práticas de yoga, tai chi, né? Então, o próprio caminhar, fazer trilha, né? Então, isso está muito intrínseco ali. Eu acho que por aí a gente já começa essa trilha para o autoconhecimento. Porque, de fato, é sobre ouvir o corpo, né? Então, se você está com alguma dor, nada mais é. Minha avó sempre falou isso para mim. O corpo fala, então o corpo está te comunicando alguma coisa. E a partir do corpo a gente consegue abrir esse canal para a mente, para o espírito, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, seria observa como é que está a tua relação com o teu corpo, se você está se movimentando ou não. E a partir daí, durante o movimento, vem essas inspirações como na canoa, né? Da gente estar ali e percebe que ela é uma meditação em movimento, uma meditação ativa, que a gente costuma dizer, né? Então a gente tem como meditar de outras formas, não necessariamente paradinho, e enfim, que é talvez um pouco mais desafiador e difícil, né? Então acho que uma coisa vai ligando a outra. E na minha vida, como eu sempre fui atleta, né? Como eu coloquei na curiosidade, isso me ajudou. Então, assim, o esporte, de fato, ele Foi salva. atleta do futsal. Fui atleta de futsal, joguei um tempo, já fui pra Itália, tive uma experiência lá, mas o corpo me falando, né? Então, as lesões, quando eu via com chateação, nossa, rompi de novo o ligamento, que saco, não sei o quê. Hoje eu via que era o meu corpo falando sobre flexibilidade, sobre ser mais flexível, sobre saber ser mais maleável, né? Então, isso me fez estar aqui hoje. Então, eu só posso agradecer a cada lesão, a cada situação da minha vida, a cada impacto que eu sofri, mas que me trouxe para cá e que foi através do movimento. E até nessa analogia, muitas vezes outras coisas da nossa vida não estão fluindo tão bem, profissional, financeiro, relacionamentos, mas se você coloca o corpo para se movimentar, a energia Exatamente. muda e vários aspectos da vida começam a É isso. clarear. Eu tenho muitos amigos aqui que sempre estão assim, não, mas eu preciso pagar a conta, não tem dinheiro para, não tem tempo para ficar treinando, não. Eu falo, cara, talvez seja sobre isso. Você se colocar em primeiro lugar, né, se priorizar, fala, não, vou acordar um pouquinho mais cedo para me cuidar. Eu acho que aí a vida começa a fazer mais sentido, quando você coloca você em primeiro lugar. E não, eu tenho que entregar uma demanda, um trabalho, não sei o quê, e você fica por último sempre.
E aí não tem como dar certo, porque você tá em último, né? Então o convite é esse, olha para si, começa do primeiro pilar. E movimente-se. Exatamente. Sim. E você, Bruna? Eu vou sempre, assim, às vezes a gente olha pro macro, né? E a gente tá esquecendo das coisas bem simples, né? Como se movimentar, respiração. Pra mim, tem muitos clientes que chegam com ansiedade, né? Esse é o mal do século. E as pessoas esquecem de respirar. Então, eu sempre bato num, sempre peço às vezes para elas colocarem alarme pra respirar. Respira, sabe? E ensina aquela respiração circular de 4 segundos. Inspira, segura por 4 segundos, expira por 4 segundos e segura por 4 segundos. Porque aí traz um pouco a pessoa para a presença. A gente tem duas formas, né, de se acalmar numa crise de pânico, ou numa ansiedade, a pessoa não tá conseguindo pensar direito, a cabeça fica foggy. Um jeito é a respiração, que é realmente ela vai acalmar o corpo dela fisicamente, e tem o acalmar da mente, né? Que é realmente olhar para um ponto ali, que tem alguma coisa roxa aqui, ou então se tá lá fora, né? Pode olhar para o céu, tentar ver algum desenho nas nuvens, realmente focar em algum ponto que tire ela de dentro da mente dela, de dentro dos problemas, e olhe para fora para ela trazer esse mindfulness, né? Trazer essa atenção plena. Então, essas duas formas de acalmarem, eu acho que são muito efetivas. E é isso, respiração, a pessoa tá bebendo água, tá se exercitando, o que que ela tá consumindo. É realmente, eu acredito que são nas coisas pequenas do dia a dia, nos hábitos, que a gente realmente consegue transformar antes de pensar na meditação, no yoga, né, que vai melhorar todas as dores no seu corpo, vai melhorar a relação com você mesmo, vai melhorar como você se vê, a sua postura, eh, fazer um journaling, né, escrever sobre o seu dia, isso também é uma terapia. Então, tem diversas terapias aí que as pessoas vão poder ter contato no Regenera, mas eu acredito que realmente esse primeiro olhar são para as coisas simples, bem simples do dia a dia. Gente, nosso tempo acabou. Foi muito maravilhoso o bate-papo. Eu queria terminar com uma palavra de cada um apenas. Para mim, regenerar é Regenerar é sem pensar, só escolher. faz. Regenerar é escolher. E para você, Bruna, Evoluir. evoluir. Vamos escolher e vamos evoluir. Muito bem, gente. Obrigada. Quiserem falar novamente, dias, horários. Então, Festival Regenera Brasília, dias 7 e 8 de junho, na Vila Mariana. Né? Para quem não sabe onde fica, fica depois da Prainha do Lago Norte, né? Na direção do Paranoá. Quando vê a estação da Caesb, é ali, não tem muito erro. Quem for de ônibus, a parada é perto também. 15 minutinhos a pé você chega na Vila Mariana. Então, a partir das 9 da manhã, com yoga, no sábado e no domingo, finalizando ali por volta de 8, 8 e meia. Né? E para os que gostam, talvez até 9 horas a gente consiga estender um pouquinho mais. Então, tem o dia inteiro, pessoal. Uma brechinha no dia. Quiser ir tomar café da manhã, quiser almoçar, quiser ir fazer um lanche da tarde, leva o cachorro, leva o gato. É um evento pet friendly, vai ter feira de adoção de animais. Então, assim, vem pro Regenera Brasília. Esse é o convite. Movimente-se. É isso. Gente, muito obrigada. O Verbo Impactar vai estar lá. E a gente se vê lá. E a Perfeito. casa aqui sempre aberta, quando vocês Gratidão. quiserem voltar. Gratidão pelo espaço. Obrigada Obrigada. mesmo, Valeu. viu?